No desenho a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A e B que passam por C é... Bom, cada vez que nós deslocamos de um ponto para outro, nós vamos ter as opções em relação à malha quadriculada eu vou colocar aqui como uma setinha para cima, e vou chamar, toda vez que esse deslocamento for obedecido, de um deslocamento vertical, que é quando a gente sobe uma unidade, caminha sobre um lado desses quadrados, verticalmente para cima, ou horizontalmente para a direita. Então vamos chamar aqui de H de horizontal. A questão dos comprimentos mínimos que o enunciado nos impõe, que ele coloca aqui de comprimento mínimo, é porque cada vez que se desloca na vertical, necessariamente tem que ser para cima. Porque se nós pudermos descer, caminhar na vertical para baixo, a gente podia ficar subindo e descendo eternamente, e aí eu teria comprimentos que podem ficar cada vez maiores. Então, os comprimentos mínimos significa que se eu for fazer o traçado vertical, ele tem que ser necessariamente para cima. E se eu for deslocar horizontalmente, tem que ser necessariamente para a direita. E aí, para fazer os trajetos, ou calcular a quantidade de trajetos que vão do ponto A até o ponto B, mas passando necessariamente por C, é um problema, então, que vai ser desmembrado em duas situações, em dois cálculos, onde eu vou calcular, no primeiro momento, todos os caminhos que vão de A até C, e depois os caminhos que começam em C e vão para B. E aí, para cada um dos caminhos que foram calculados de A para C, nós vamos ter as possibilidades de caminhos que vão de C para B. Então, pelo princípio multiplicativo, o produto dessas quantidades nos mostra a quantidade de caminhos de A para B. Então, no primeiro caso, nós vamos determinar a quantidade de caminhos que vão de A para C. Vou colocar aqui A para C. E de A para C, observem que, pelo desenho, nós temos necessariamente que subir dois tracinhos verticais, não necessariamente no primeiro momento, mas para sair do ponto A e chegar no ponto C, qualquer caminho que for obtido, ele vai acabar tendo dois deslocamentos verticais. Assim como o C está, digamos, a 3 níveis horizontais de A, nós vamos ter que deslocar 3 tracinhos, tracinhos horizontais para a direita. Então, cada vez que nós criamos uma sequência de Vs, né, de tracinhos verticais, e Hs, tracinhos horizontais, nós criamos um caminho de A para C. Então, um exemplo é colocar aqui V, H, V, V, aliás, VV não, só pode ter dois Vs no trajeto. Então, VH, VH, H. Então, VH, VHH é uma possibilidade de sequência, usando 2 tracinhos verticais e 3 horizontais, que ligam o ponto A ao ponto C. Então, nesse caso, eu vou fazer o desenho aqui, foi aqui V, depois H, depois V de novo, e depois 2 Hs. Então, nós criamos esse caminho que foi exemplificado no desenho. E cada vez que eu altero a ordem dessas letras V e H, nós criamos um caminho diferente. Então, a quantidade de caminhos de A a C é a quantidade de permutações que podem ser obtidas entre as letras V e H, considerando 2 letras V e 3 letras H. Então, nós temos um total de 5 fatorial, uma vez que são 5 objetos, 5 letras, dividido por 3 fatorial, por conta das 3 letras H iguais, e 2 fatorial, que são as 2 letras V iguais. Então, isso vai mostrar um total de 10 caminhos de A para C. Então, vou escrever aqui, de A para C, nós temos 10 caminhos. Agora, calculando os caminhos que vão de C para B, observem que de C para B, nós temos um único deslocamento vertical, porque B está um nível acima do ponto C, mas 2 deslocamentos horizontais. Então, quer dizer que um caminho de C para B nada mais é do que uma sequência que pode ser estabelecida entre uma letra V e 2 letras H. Qualquer ordem que nós estabelecemos considerando um V e 2 Hs é um caminho de C para B.
Então, calculando o total de caminhos, nós temos aqui 3 fatorial, que são 3 letras, dividido por 2 fatorial, por conta das duas letras H iguais. Isso vai nos mostrar 3 possibilidades, ou seja, existem 3 caminhos de C para B. Então, como nós temos 10 caminhos de A para C, e para cada uma dessas 10 possibilidades, nós temos 3 possibilidades de caminhos que vão de C para B, então quer dizer que de A para B, nós vamos ter um total, pelo princípio multiplicativo, de 10 vezes 3, ou seja, há 30 caminhos de A para B, passando por C. Resposta, opção E.